relativamente a Lisboa. É preciso salvar Lisboa. Lisboa vive hoje uma situação dramática e calamitosa. Lisboa, ao longo das 3 últimas décadas, perde 10 mil habitantes todos os anos. Não tem nem cria empregos. Não constitui qualquer polo de desenvolvimento, seja ele económico, tecnológico, cultural ou social. Perdeu, não obstante as suas ótimas condições naturais e a sua excelente situação geoestratégica, qualquer competitividade internacional, valendo menos no quadro europeu do que qualquer dos 7 principais portos espanhóis. Tem dezenas e dezenas de milhares de pessoas, em particular jovens, a quererem e a precisarem de habitação, e tem dezenas e dezenas de milhares de casas prontas, mas fechadas e devolutas, à espera do lucro fácil da especulação imobiliária, que assim tomou conta e distorceu por completo o mercado da habitação e se aliou e se assenhoreou da própria Câmara Municipal, tornando ainda mais acentuado o envelhecimento da cidade. Há inúmeros prédios degradados e mesmo abandonados à espera de derrocarem e de propiciarem então negócios de milhões. Ainda que em algumas zonas, como por exemplo em Alfama, haja alguma recuperação em curso, ela é demasiado lenta e demasiado exígua. Lisboa é hoje uma cidade envelhecida e degradada, feia, inexplicavelmente desleixada e muito suja. Por inteiro desertificada, sobretudo a partir do fim da tarde em certas zonas, onde a imagem e a prática da complacência perante a ilegalidade e o abuso estão continuamente presentes. As obras, como por exemplo as do metro, na Avenida do Dávila e no Terreiro do Paço, arrastam-se interminavelmente e sem fim à vista. O espaço público é todos os dias abusiva e gratuitamente ocupado por toda a sorte de prevaricadores. As cargas e descargas fazem-se impunemente em qualquer local e a qualquer hora do dia e da noite. O estacionamento ilegal é sistematicamente tolerado, fazendo com que avenidas com 3 faixas de rodagem disponham de 2 ou até de uma apenas, e os peões não consigam andar na cidade por terem os passeios ocupados por automóveis. Lisboa e todos quantos nela vivem ou trabalham ou a visitam estão laqueados e separados do Tejo, e a sua vocação marítima é todos os dias assassinada por uma instituição feudal sem rei nem roque, a administração do Porto de Lisboa, que é dona da margem norte do rio, praticamente de Vila Franca de Xira até Cascais, e a quem a cidade continua a tolerar que pratique inefáveis desmandos, como um dos autênticos caixotes que estão a ser presentemente construídos em pleno Caixo de Rei. Lisboa é, pois, hoje um local onde não se pode gostar de viver ou trabalhar, porque não tem qualidade de vida. O trânsito automóvel e a poluição sonora são um autêntico inferno. Os transportes públicos, cuja administração nunca deveria ter saído das mãos da Câmara, não servem às necessidades da população. Onde tudo foi sacrificado ao automóvel, onde não há lugar para os peões e, em particular, para as crianças, os velhos e os deficientes, e onde não há espaços de cultura, de lazer e de bem-estar, nos quais as pessoas possam simplesmente estar, viver, respirar e gozar as delícias de uma cidade que poderia ser, mas de todo não é, pulsante de vida, de fervilhar económico, de trabalho, de oferta de cultura e de desporto. A própria administração autárquica é o reflexo de toda esta política de abandono, de traição aos interesses dos lisboetas e do país e de eleito nos grandes e poderosos interesses instalados. A Câmara de Lisboa tem pelo menos o dobro dos funcionários e colaboradores que deveria ter. Tem 10 mil para cerca de 600 mil habitantes, enquanto, por exemplo, Madrid tem 25 mil funcionários para mais de 3 milhões de habitantes, decorrentes em larga medida da acumulação nas suas prateleiras das sucessivas clientelas partidárias até se chegar àquela que aplaude o engenheiro Carmona Rodrigues, que consome, a Câmara de Lisboa consome mais de 90% dos seus recursos a pagar vencimentos e remunerações. Todos conhecemos a imensa teia burocrática que cerca e asfixia a autarquia e os fenómenos de corrupção, política, económica, social ou outra, a que ela necessariamente está ligada. E o tempo que um simples processo de obras que não teve a chancela certa leva a despachar, ou a admissibilidade de escândalos urbanísticos, como o do caixotão construído à entrada do bairro Alto, pelo lado do Largo do Calhariz, são disso meros exemplos. E quem são os responsáveis por este desastre? Hoje Lisboa encontra-se em situação de autêntica calamidade, mas essa situação tem responsáveis, e esses responsáveis têm rosto e têm nome. Tais responsáveis, é preciso dizê-lo com toda a clareza, são todos, sem exceção, os partidos que estiveram na Câmara nestes últimos 30 anos, e a quem não deve ser permitido que fujam,
seja com que truques for, como por exemplo o de tentar lá colocar o ministro do governo Sócrates, a prestar contas pelos autênticos desmandos que cometeram. Na verdade, o PS esteve sozinho durante 3 anos à frente dos destinos da Câmara de Lisboa e mais 12 coligado com o PCP e também com o Bloco de Esquerda. Por seu turno, o CDS e o PSD presidiram os destinos de Lisboa durante outros 18 anos. Os 12 de Abcacis, mais os 6 de Santana e de Carmonte. Todos eles têm, portanto, as mãos sujas do lodaçal do pântano, em que, com a sua política e com os interesses que ela serviu, transformaram cada vez mais Lisboa. E por isso mesmo, todos eles devem agora ser, pura e simplesmente, corridos da Câmara, sob pena do desastre se agravar cada vez mais. Um plano estratégico para fazer de Lisboa uma grande capital. A verdade é que Portugal, e nesta época da chamada globalização, a própria Europa, precisam, para o seu próprio desenvolvimento, de uma grande capital que seja a sua porta de entrada e também de saída para tais destinos, de pessoas e mercadorias vindos da América do Norte, Central e do Sul, de África, em particular das ex-colónias e até do Mediterrâneo, que crie e desenvolva emprego, que seja atrativa para nela investir, trabalhar, residir e conviver. É por isso que a questão de Lisboa, a questão de uma verdadeira capital competitiva a nível internacional, não é meramente uma questão dos lisboetas, mas sim uma questão do país e também da própria Europa, que têm de pagar e suportar. Ora, Lisboa, para desempenhar este papel vital de motor de desenvolvimento do país, precisa, acima de tudo, de 3 grandes investimentos estratégicos, de 3 grandes estruturas. Antes de mais, e porque Lisboa, desde pelo menos do tempo dos cartagineses, não pode ser concebida nem entendida senão como uma cidade marítima, um grande porto internacional de mercadorias e também de passageiros, que é suscetível de criar cerca de 20 mil empregos e que nada tem que ver com o apiadeiro fluvial que é atualmente o Porto de Lisboa. Depois, um grande aeroporto internacional de futuro, que é suscetível de criar cerca de 30 mil empregos e que tem de ter as melhores condições de operação e a máxima capacidade de expansão. E que por isso mesmo não pode ser, desde logo por razões políticas, situado na OTA, porquanto essa localização, que faria dele o aeroporto de Fátima ou de Leiria, constituiria, porém, um autêntico desastre para a viabilização de Lisboa como grande capital europeia. Finalmente, um grande trem de ligação rápida à Europa e também ao resto do país, até para que o Porto e o Aeroporto de Lisboa, funcionando em articulação com essa estrutura de transporte pesado, rápido e seguro, possam ter a máxima viabilidade e possam desempenhar o papel de verdadeira locomotiva do desenvolvimento de Portugal. Mas é evidente que estes 3 grandes investimentos estruturais, sendo imprescindíveis, não são só por si suficientes para garantir o tão necessário desenvolvimento da nossa capital. Esse desenvolvimento passa ainda por um autêntico programa estratégico para criar emprego, assente na lógica de fazer de Lisboa uma cidade de cultura, de turismo de qualidade, de comércio de novas tecnologias e de gente jovem. Uma cidade de cultura com instalações, em particular uma nova, moderna e arquitetonicamente arrojada grande sala de espetáculos, como por exemplo a Ópera de Lisboa, instituições, companhias de teatro, de dança, de bailado, orquestras, escolas de música e de artes plásticas, museus e galerias de arte, apoios, em particular aos jovens artistas, e uma oferta cultural do mais alto nível que nada tem que ver com a mera aposta nos bares e nos bailinhos dos santos populares. Uma cidade de turismo de qualidade, assente na utilização das maiores e mais modernas unidades hoteleiras, mas também na aposta na inovação, como por exemplo o apetrechamento e transformação de alguns prédios dos bairros históricos em pequenos hotéis e restaurantes típicos, o máximo aproveitamento das atividades náuticas do rio e do mar e a plena utilização para desporto e para lazer dos espaços verdes de Lisboa.